Ora então, muito boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo a mais uma sessão do Havíamos de Falar Disso. Esta é uma iniciativa conjunta do Laboratório Associado de CISECO, da Fábrica Centro de Ciência Viva de Aveiro e da Câmara Municipal de Aveiro. Agradeço, obviamente, a presença da doutora Isabel Santana e do Fernando Alves por terem aceitado o nosso convite e por terem vindo conversar sobre memória, que é o tema de hoje. Eu já vou apresentar os convidados. Antes queria fazer aqui uma pequena sondagem com a plateia, já que falamos de memória, para recolhermos dados para a conversa. Eu queria perguntar, e tenho que ser sinceros, pedi-vos que fossem sinceros, quem se recorda do que comeu ontem ao almoço? Que ponha o braço no ar, sem pensar demasiado. Ok, temos, diria, um terço, mais ou menos, um quarto da plateia. Quem se recorda de onde estava quando soube do Nobel de Saramago? Ok. Muito bem. Menos do que do almoço de ontem. Quem se lembra do local onde viu a final do Europeu 2004, em que perdemos com a Grécia? Pronto. E quem se recorda de onde estava quando soube do ataque às Torres Gêmeas? Okay. Pronto, toda a gente, praticamente. Muito bem. Eu vou passar então agora a apresentar os nossos convidados. Isabel Santana licenciou-se em Medicina em 84 pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Concluiu a sua especialidade em Neurologia em 92 e doutoramento em 99 pela mesma universidade. É coordenadora da consulta de demência dos hospitais da Universidade de Coimbra e responsável pelo Laboratório de Funções Nervosas Superiores. É professora associada convidada da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e investigadora do Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra. Fernando Alves estreou-se na rádio em 1970, em Benguela, onde viveu entre os 5 e os 21 anos. É jornalista da TSF, estação que ajudou a fundar em 89. Assina atualmente a revista de imprensa e registra há 19 anos os seus Sinais, crónica diária, antologiada pela Oficina do Livro em 2000. Em 94 foi distinguido pela Casa da Imprensa com o Prémio Bordal da Rádio. E em 2010 foi condecorado com o título de Comendador da Ordem do Mérito Civil. Devo dizer, esta foi a biografia que eu consegui reunir, recorrendo à internet e a várias fontes, mas quando eu pedi ao Fernando que me enviasse uma nota biográfica, como costumo fazer muitas vezes com os convidados, o que ele me respondeu foi: fulano de tal, 60 anos, aos 16 recebeu o primeiro salário do Rádio Clube de Benguela e nunca mais teve outro ofício. Acho que isto já vos diz algo mais sobre... Não me lembrava de mais nada. Ora bem, partindo se calhar aqui deste arremedo de sondagem que foi feito à plateia, eu começava por perguntar à Isabel como é que nós registamos as memórias e porque é que nos lembramos de umas coisas e não lembramos de outras. Ou seja, mesmo coisas que às vezes têm mais a ver connosco do que nós não lembramos e outras que aparentemente não têm nada a ver connosco e nos ficam impressas. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite para estar presente. É um privilégio e é uma honra e quero agradecer a todos a presença. E acho que foi engraçado a maneira como começou a avaliação e a discussão deste tema, porque as perguntas são bastante paradigmáticas do nosso funcionamento da memória. Acho que ficou notório que as pessoas se recordavam essencialmente e melhor das Torres Gêmeas, não é? Daquele ataque às Torres Gêmeas. Eu não sei se têm alguma noção porque é que isto acontece. O que é que estará por trás deste acontecimento que faz com que quase toda a gente se lembre onde estava quando isso aconteceu e não se lembra do que comeram ontem ao almoço? Há duas razões fundamentais para isso. A primeira é o conteúdo emocional, não é? Portanto, é uma experiência com uma grande carga emocional e a memória emocional tem uma capacidade de registro e de manutenção ao longo do tempo que não existe noutro tipo de eventos que não têm este componente emocional. A primeira coisa, e esta é muito importante, penso que, por exemplo, explica a discrepância em relação ao, já não me lembro do futebol, mas quer dizer, eu não sei qual foi,
Não me lembro, eu por acaso não me lembro, mas também não gosto muito de futebol, nem gosto muito destes eventos nacionais, mas provavelmente a carga emocional, apesar de tudo, pelo menos para muitas senhoras que aqui estão nesta Assembleia, é se calhar maior, imagino eu. Não sei, pode haver aqui uns aficionados de futebol e eu estar errada, mas explicará isso. A segunda explicação, a segunda explicação é a questão da pouca relevância do que é o almoço de ontem. O almoço de ontem é igual a 360 almoços do último ano. E, portanto, nós não o registramos como um evento especial. E a nossa memória é registada como uma cena fotográfica. E, portanto, se ela tiver alguma coisa de especial, se ela for muito rica, não é? Se tivesse acontecido alguma coisa de especial, nem que fosse um cheiro esquisito à hora do almoço, provavelmente tinha ficado registado de uma maneira muito mais notória. Muito bem. Mas como é que é o processo, sim, de forma simplificada talvez, mas como é que é este processo de um facto, algo que nos chega através dos sentidos, não é? Converter-se em memória. E há lugares diferentes para onde pode ir, consoante sejam factos mais importantes ou mais marcantes ou menos? Bem, sem ser muito tecnicista nem muito aborrecida, é assim, eu queria lhe chamar a atenção que a memória é uma das funções cerebrais mais estruturantes, porque a memória é a base do conhecimento. Portanto, tudo que nós aprendemos durante algum tempo teve um traço de memória que é mais efêmero. E eu refiro-me, por exemplo, à nossa capacidade de linguagem, ao nosso vocabulário. O nosso vocabulário, que num adulto já é considerado uma função diferente, que é uma função de linguagem, foi, durante algum tempo, quando nós estivemos a aprender esse vocabulário, foi basicamente uma memória. À medida que nós vamos tornando esse conhecimento muito bem adquirido, tudo o que é mais episódico passa para áreas de cérebro que são específicas nessa área. E nós depois temos áreas, por exemplo, que são áreas de linguagem e que vão registar de uma maneira indelével aquela memória, memórias muito resistentes. Portanto, a memória é isto, não é? E começa por ser isto, um evento, um acontecimento, uma palavra, até que a certa altura começa a organizar-se o nosso córtex cerebral em áreas muito diferenciadas. Por exemplo, a memória da nossa mãe é uma memória visual que, provavelmente, quando nós éramos pequenos, podia ser efêmera, podia ser esquecida, mas depois vai ficar armazenada numa área de córtex occipital, que já não é uma área de memória tecnicamente e que, provavelmente, nunca poderá ser lesada por mais nada. E acontece isto com todo o nosso conhecimento. Quando nós falamos de memórias, falamos sobretudo em eventos mais recentes. E, portanto, o que se passou ontem, o que se passou há um mês, o que se passou há 2 meses, ou isso no nosso traço autobiográfico. Muito bem. Acho que já temos aqui alguma informação para pensar. Fernando, os teus sinais, e já aqui os referimos, são, enfim, uma crónica dos dias. Tu sentes que o teu trabalho vai a favor da corrente dos dias, da corrente informativa, ou pelo contrário é um trabalho de resistência, um esforço para que algumas coisas não fiquem esquecidas? Boa noite, boa tarde a todos. Obrigado. Eu podia responder-te já fazendo um gancho com o mote desta conversa. O meu trabalho pretende ser alguma coisa, uma espécie de cais a que eu acosto em defesa desse bastião da memória contra o esquecimento, mas não porque, se aquilo é uma disciplina ainda que muito peculiar do jornalismo, o jornalismo joga-se, creio, na tensão entre memória e esquecimento, justamente. Uma não abdica da outra, são ambas muito importantes. Antes de mais, porque quando fazes um alinhamento do noticiário, por exemplo, tu deitas fora coisas. Guardas umas e despejas outras fora. E esse critério, que é o teu critério editorial, como se diz, que dá pano para muitas mangas, serve para desculpa de muita coisa, de muita omissão, de muita desatenção, de muita negligência, ou então para aferir muita acuidade, muita argúcia, mas esse critério é um exercício, muitas vezes na corda bamba, muitas vezes muito arriscado, muito marcado por urgências várias. É um exercício de tensão entre memória e esquecimento. E é aí que tudo... Há um poema do Ferreira Goulart que fala do homem comum, aliás, que é que se chama mesmo homem comum,
é da noite, dentro da Noite Veloz, que é: sou um homem comum, de carne e memória, feito de carne e de memória, de osso e esquecimento. E isso somos isso, né, quando nos julgamos, cotidianamente, e somos isso também em alguns ofícios, no meu concretamente, é que somos isso sempre, ainda que não haja uma campanha onde toquemos de manhã para nos lembrarmos que devemos ser isso, ou que essa é a nossa baliza, não é? Mas esse jogo, esse exercício de depuração, de escolha, está sempre presente, não é? A crónica. É interessante que me fales da crónica, logo para começo de conversa, porque o Drummond de Andrade, o Carlos Drummond de Andrade, que é um dos poetas que eu mais amo, creio que é um amor comum, de resto, trabalhou na rádio no ano em que eu nasci, em 54. Ele fazia uma crónica na rádio do Ministério da Educação, no Rio, já tinha vindo de Minas Gerais para o Rio, fazia uma crónica chamada Quase Memória. E depois, passado, isto é 54, em 61, 64, ele faz, não sei com que título, ele faz uma crónica para um outro programa, uma outra rubrica da mesma rádio, com mais 6 maduros. E esses maduros são a pura nata. Fernando Sabino, Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, eu vou-me esquecer de um qualquer. Cecília Meirelles, a Diná Queiroz, bom, são assim, gente deste calibre. E aquilo roda ali. E aquilo chama-se alguma coisa próximo desta ideia também, agora escapa-me o nome, o que só comprou, ainda bem que temos aqui alguém que pode ajudar-nos, mandar uma boa de salvação. Eu temo muito que a minha memória esteja absolutamente esfrangalhada, esfarrapada. A todo momento sinto isso, sinto que se me escapam arrumações sequenciais, coerentes. Vou-me esquecer muitas vezes, a meio da frase, do que é que queria dizer. Mas agora escapou-se o título dessa segunda onda de crónica, mas a primeira é Quase Memória. E às vezes penso assim: bom, já tenho um neto. Podia ter a aleivosia de mudar aquele registro de sinais, que já, a idade que tenho, já são mais verrugas do que outra coisa, e encostar-me a algum título que legitimasse mais ainda, se é necessário que um título legitime, ou se é o título que legitima e não aquilo que faço, legitimasse essa ideia de que eu ali podia fazer uma espécie de trincheira diária desse escavanço da memória. Seria sempre aquilo que é quando eu vou lá buscar coisas atrás, quando vou lá atrás buscar coisas. Seria sempre um rapinanço. O tal da memória esfarrapada, que faço ali todos os dias, aquela janela da rádio, é a amostra do resultado de um rapinanço. Salteador de estradas que foi ali apanhar... O Tom Zé, no álbum dele, fala do arrastão, fazer um arrastão cultural. A Inês Bardá, aquela ideia do recoletor, né? Sim, do respigador. Né? Esse jogo de catar aqui e além, coisas que, por qualquer razão, nos marcam, foi o ponto de partida sempre para aquela crónica. Foi aí que eu encontrei a razão para que ela existisse. Ela sobreviveu a todas as mudanças de grelha e a dado momento, editava noticiários, foi o único momento em que deixei de fazer a crónica, sempre voltei à crónica. Porque ela me permite coisas que escapam, lá está a ver. Eu ali posso escapar, há bocado falavas em resistência, esse é um modo de resistir, escapar a essa malha tramada do escolhe e deita fora, que é sempre afunilador, é sempre... Sim, e vemos que, normalmente, nos noticiários, os alinhamentos das várias rádios são muito parecidos, quer dizer, há pouca coisa que... Isso dá outra discussão, porque sabemos, ou podemos saber, porque é que são muito parecidos, por muitas razões. Nem até abdico já da tese conspirativa, nem estou para aí virado. Não creio que seja isso. Mas é um bocado resultado de alguma negligência, ia dizer preguiça, mas a preguiça é uma coisa boa, pode ser criadora, de alguma negligência, seguramente, e de um medo de marcação à zona. O que é que os outros estão o que é que a concorrência, como agora ouvimos nas televisões, os pivôs, os convidados, já se referem aos outros canais como a concorrência. Como se isso fosse uma instituição em si mesmo, a concorrência. Como se houvesse, esta casa é dos quantos, já há atores daquele canal, há convidados daquele canal, há colaboradores daquele canal. E há o inimigo. Bom, e então aqui marcamos o inimigo à zona, o homem ao homem, o pivô a pivô, o que é que eles estão a dar. Há redações onde se ouve mais o que faz a concorrência do que na própria. Está a fazer ali, naquele momento.
E isso é tramado, não é? Isso é... Mas tu sentes que os sinais... Enfim, eu acho que os sinais são muita coisa. Eu que sou ouvinte, acho que os sinais são muita coisa. São o que eu quiser todos os dias, e isso é uma responsabilidade tremenda, e muitas vezes faz de mim um tipo sem perdão, um tipo sem perdão mesmo, porque quando, por razões que agora faço também uma revista de imprensa, isso deixa-me às vezes muito pouco tempo para pensar nos sinais, às vezes às 8 da manhã não sei em que vou pegar, mas isso é suicida, e isso é uma coisa que até revela uma falha de profissionalismo, um déficit de profissionalismo. Eu podia tratar de véspera, e algumas vezes trato, quando me armo em rigoroso, vamos lá respeitar o ouvinte, tal, não lhe vender gato por lebre amanhã, mal amanhã, em cima do joelho. Mas por outro lado pensei, mas bolas, estava a escapar a própria surpresa do dia. Quer dizer, o dia pode trazer-me alguma coisa absolutamente inesperado, e eu arrumei-me tanto, trouxe a lancheira de casa... E não estou aberto ao que... Exato. Repare, hoje não podia evitar isso, já vinha para aqui, ao fim da manhã, fui parando em vários sítios, quando soube da morte do Herberto, não é? A repetição da crónica às 2h30, se eu estivesse em Lisboa, teria sido... Já não havia repetição, teria feito alguma coisa, não é? Sobre o Herberto. Mas imagina que eu tinha sabido da morte do Herberto às 8 da manhã, não é? Mandava para o lixo, tivesse trazido de casa da véspera. Não faria sentido. E muitas vezes... Apagavas a memória. Assim, borrifava-me para a memória, para essa memória enlatada, não é? Que me dá o conforto de poder trabalhar, enfim, com mais engenho, com mais cuidado, a minha crónica, mas por outro lado, impede-me de viver aquela angústia boa, aquele quase pânico de ir no fim da navalha, né? E correr o risco, que acontece com muita frequência, de não ter crónica, né? A 5 minutos de ir para o ar, a coisa está pendurada ainda. Isso é um grande gozo, é uma grande aflição, um grande gozo, mas vê, afunila-me também a capacidade de ir à tal árvore das histórias, das histórias de outros, sempre da memória dos outros, que é o fundo, aquilo que me alimenta, o alimento da memória dos outros. Já estavas a falar falámos do Herberto, que de facto também eu fui apanhado de surpresa, e é agora se calhar um caso engraçado de como a memória dos dias corrente por vezes se torna numa memória diferente, porque não sei se quando saiu o último livro do Herberto, o Fernando fez vários sinais sobre o livro, em que leu alguns poemas e que estão disponíveis em podcast, e portanto neste momento essa memória mudou. Portanto, com este evento de hoje, aquele documento passa a ser outra coisa, e quem não ouviu fica convidado a ir ao arquivo da TSF e a procurar esses programas. Mas vê, Nuno, desculpe lá, eu sim. Peço desculpa também à professora Isabel Santana de estar a ser um pouco disciplinado na gestão do tempo. Não, mas aqui quer-se pouca disciplina. Eu tinha tomado aqui uma série de notas porque sei do que a casa gasta, e sei que me ia perder e me ia esquecer de algumas coisas, e depois no regresso a Lisboa ia penalizar muito, porque queria muito ter dito, já que cá vim, queria muito ter dito 3 ou 4 disparates, sempre na perspectiva de que depois, a partir desses disparates, me encostasse à parede, nos encostasse à parede e pusesse as coisas em seu sítio, não é? Tinha aqui 3 ou 4 notas, repare. Esta ideia de que o jornalismo é um lugar de descoberta, mas também uma fábrica de memória em si mesmo, não é? Porque recicla, processa, por aí fora. Mas esta outra ideia é talvez perigosa, mas eu creio que está afinada, e estou a pedir-lhe ajuda, a ideia de que quando estamos a editar, no nosso ofício, a memória é sempre tudo resolvido no final, atado e posto na montra, é a ação do presente sobre aquilo em que trabalhamos, sobre a matéria, muitas vezes inflamável, em que trabalhamos. Portanto, e nesse sentido é o presente que age sobre a memória. Não é? Mas esta ideia central de que, sendo isto tudo, eventualmente, estou a arriscar a afirmar que é, e a perguntar ao mesmo tempo se é assim ou não, ou se é assado, sou eu que escolho sempre, e essa escolha é a escolha do momento, em função também de memórias que construí, de alguma almofada que fui arranjando, mas eu é que escolho entre o que vai ser lembrado e o que vai ser esquecido. E isso é talvez o mais terrível que a minha profissão tem. Essa é uma ideia forte. Isabel, esta ideia da edição presente sobre o passado, sobre a memória... Pois, a memória é extremamente dinâmica, não é? Aliás, isso que eu disse desde o nascimento, que a gente está a registar conhecimento, a base disto é a memória, pronto, e é fundamental. É inimaginável viver sem memória. Há pessoas que vivem sem memória. Depois podemos falar disso.
mas é quase inimaginável, é uma coisa extraterrestre. Mas a memória tem, como é uma... Quando nós evocamos memórias, evocamos-las por um filtro que é a nossa experiência atual, não é? É a nossa maneira de ver isso. Portanto, no fundo, é quase como estar a ver uma cena de cinema, ou mesmo a nossa memória autobiográfica é uma sequência de cenas de cinema. E, portanto, nós estamos a vê-la com os olhos atuais, não é? Como nós interpretamos aquilo nesta altura. E, portanto, é sempre coado pelo presente, em primeiro lugar. Depois a memória, claro que a memória não é infinita e nós filtramos aquilo que é importante e o que não é importante. Mas, às vezes, com algum caráter disparate. Porque todos sabem, com certeza, acho que é esta noção, que às vezes a gente fixa coisas disparatadas, não é? Porque é que eu consegui fixar aquela cena que para mim foi banal? O que é que ali terá acontecido? E isto na memória até tem um termo técnico que é a familiaridade. Há áreas nós temos circuitos de memória e há áreas desses circuitos que têm a ver com a familiaridade. Portanto, nós não podemos, se tentarmos evocar conscientemente, talvez não consigamos, mas conseguimos reconhecer. Ou seja, se alguém nos der uma pista, a memória vem toda por ali. E às vezes isso, a mim acontece-me, por exemplo, eu acho que tenho, por exemplo, uma memória muito boa para histórias clínicas dos doentes. São contextuais, eu lembro-me quando é que vi os doentes, como é que era o ambiente, todos nós funcionamos assim. E realmente há coisas que eu me lembro que são um perfeito disparate, porque eu não vai interessar a mais ninguém, provavelmente eu não vejo mais aquela pessoa, mas pronto, mas claro que nós temos objetivos para organizar a nossa memória, não é? Nós temos de ter objetivos e esses objetivos passam por esquecer coisas que são menos utilizadas no dia-a-dia e que são menos fundamentais. Agora, eu não sei se sabem quais são os fundamentos biológicos da memória, não é? A memória não aparece assim como uma luzinha, tem que ter fundamentos biológicos. E os fundamentos biológicos da memória também é aquilo que faz com que a memória seja mais resistente. Como é que nós aprendemos? Decorando, não é? Pensem só como é que um aluno de medicina decora a anatomia, não é? Como é que aprende? Decorando, repetindo. Portanto, a memória baseia-se neste mecanismo que é a aprendizagem. A aprendizagem é a repetição. E já agora, por analogia, quando eu falei na criança, como é que uma criança aprende a falar? Aprende porque está a fixar também. E está a aprender. E como é que ela aprende? Por repetição. O que as crianças fazem é repetir o que ouvem. Primeiro repetem mamã, porque é muito importante. Papá ou papa, isso agora já depende da perspectiva, não é? Para os pais é mais um papá, para a criança eu tenho a impressão que é papa, mas enfim, não vamos entrar nessa discussão. E depois, mas reparem que é uma repetição de sílabas, pá, a criança faz isto. E é assim que vai aprender a palavra. E depois há a palavra, depois vai haver palavras, não é? E depois junta-se a gramática e sai o discurso. E portanto a memória funciona assim. A gente decora, e quando uma pessoa está a estudar anatomia, sabe que está a decorar, sabe que está naquele circuito de decorar. Mas o que é que nos acontece no nosso dia a dia? Nós estamos a decorar, em primeiro lugar, quando nós vamos à despensa e nos esquecemos do que é que vamos fazer, toda a gente pensa, estou desmemoriada, terrível, vou ter Alzheimer. Não é nada, não tem nada a ver com isso. O que é que a pessoa está a fazer? Está a pensar, provavelmente, numa memória que é importante e que está a repetir e que vai fixar melhor. Por um lado. Mas o fundamento biológico disso é uma coisa semelhante. São as nossas sinapses. Há áreas do nosso cérebro que têm ligações entre os neurónios que se tornam... nós chamamos este fenómeno long-term potentiation, que é o seguinte. Quando a gente toca naquele assunto, a sinapse rapidamente se aprendeu. Portanto, a sinapse tem este mecanismo de repetição, de estimulação repetida, e quando nós damos uma pista que vai estimular aquela sinapse, ela rapidamente vai buscar aquela informação. É assim que funciona, é a tal LTP, a Long Term Potentiation, que por acaso também tem um fenómeno que explica o nosso esquecimento, que é a Long Term Inhibition, que é um fenómeno ao contrário, que nos permite esquecer o que não é lembrado muitas vezes, não é? O que não é lembrado muitas vezes. Ou seja, vai enferrujando até se... Estas sinapses têm que ser estimuladas para se manterem. Utilizam um neurotransmissor especial, que é o glutamato, e, portanto, imaginem uma sinapse ativada, liberta glutamato.
quanto mais bem treinada e quanto mais sinapses também estiverem a funcionar nesse sistema, mais rápida é a memória. Portanto, nós evocamos. Pronto, se com o tempo aquela sinapse não for estimulada, não vai enferrujando, mas vai perdendo esta dinâmica, não é? O que se passa com a aprendizagem, com aquilo que nós transformamos numa aprendizagem que já é indelével, ou seja, não é resistente a tudo, é que houve outra área do cérebro que teve esta capacidade e vai fixar esta informação. Outro tempo muito importante para esta aprendizagem é o sono. É durante o sono que nós estabilizamos e consolidamos, é assim que se chama. Essa era uma das perguntas que eu tinha. Que relação é que existe entre o sono? E qual é o sono que mais nos ajuda a recordar? Não é? Qual é a fase do sono? Quer dizer, o sono dos sonhos também é importante, embora as memórias associadas ao sono dos sonhos são um bocado agitadas e conturbadas, não é? A gente tem essa noção, não é? O sonho é disparatado, é turbulento, não é organizado. Mas há fases de sono mais profundo em que provavelmente são mais eficazes nesse fenómeno de consolidação. Mas o sono é extremamente importante. Assim como eu acho extremamente importante, e esta é a minha opinião empírica, mas eu acho que é muito importante nós termos atividades que não nos captam muito a nossa memória para podermos consolidar. E, por exemplo, uma coisa que eu acho que é terrível na nossa sociedade e que se está a caminhar para isso, e que me faz um bocado de confusão, mas eu estou a falar da minha impressão, como uma pessoa que trabalha a memória e também a minha impressão pessoal, é a história das casas inteligentes. Das casas inteligentes. Se nós tivermos uma casa inteligente, eu acho que isto é discutível, mas é a minha opinião. Se nós tivermos uma casa inteligente, nós quase não fazemos nada em casa, não é verdade? Então o que é que estamos a fazer? A fazer coisas muito importantes, que implicam a nossa consciência, que é muito cansativo. E então a gente perde o tempo para estar a consolidar. Eu acho que isso é péssimo para a memória. Nós temos de ter períodos no nosso dia, e à noite tem que se dormir, mas temos de ter períodos no nosso dia em que a gente faça coisas em que não temos a memória conscientemente a funcionar. Também podemos falar deste tipo de memória não consciente. Quero com isso dizer, portanto, que havendo um excesso de input informativo que temos, não há nada que depois fique, não é? Não é só informativo, é exigente. Portanto, nós naquele período em que temos que estar a utilizar as nossas capacidades de uma maneira consciente e executiva, ou seja, temos que estar a decidir, não temos tempo para estar a consolidar as memórias. E, portanto, eu acho que isso é um fenómeno vicioso. Ou seja, acha que é importante cozinhar, estar a fazer coisas em que não estamos envolvidos? Agora eu não ia falar disso, mas falo. É assim, há vários níveis de memória. E há um nível de memória que é consciente. Nós agora estamos todos num nível de memória consciente, para quem nos está a dormir, que não está ninguém. Mas estamos todos num nível de memória consciente. Todos nós estamos com atenção ao que se passa e estão a ouvir, não é? Mas imaginem o que é que quando uma pessoa sai do emprego e vai para casa, e vão a conduzir, e vão a pensar na vida toda, não é verdade? Mas chegam a casa. Então chegam como? Com uma memória qualquer, não é? Chegamos nós e chegam muito mais animais, não é? Não é verdade? Eu não... Quer dizer, por exemplo, animais que têm esta memória a um nível brutal são os burros, não é? Os burros têm uma memória brutal, uma memória topográfica. Mas nós, para chegarmos a casa, tivemos que recorrer a dois tipos de memória. Um é a memória topográfica. A gente sabe se orientar sem estar a pensar para onde vai. Segundo, nós vamos a conduzir. E a gente não vai a pensar o que é que faz. Aliás, pensar, se calhar fazia asneira. Eu, se pensasse, sabia travar ou não e como é que se travava, acho que não era capaz. Portanto, esta é um tipo de memória não consciente que nós fazemos sem estar a pensar e que se chama memória de procedimentos. E é esta memória de procedimentos que não gasta a consciência e que nos permite pensar noutra coisa que eu acho que nós vamos, no fundo, ignorar e utilizar pouco e, portanto, exigimos demasiado de nós e da nossa memória e não consolidamos essas memórias todas. Eu acho que é esse tipo de tarefas, de procedimentos que estão muito bem fixados
e que não precisam da nossa consciência para fazermos, deve ter horas durante o nosso dia. Nós devemos ter tempos em que não temos que nos esforçar constantemente. Muito bem. Eu devo ter um problema nessa memória, porque não poucas vezes, quando vinha do Porto para Aveiro, parava quase na Figueira, quando vinha precisamente a pensar noutras coisas. Portanto, falta-me a memória dos burros. Não, mas isso é porque falhou-lhe a memória fotográfica. Pois, exato. Fernando, há aqui muito pão para os nossos dentes. Sim, aqui eu ia ser tentado já a perguntar se esta memória que falou, esta memória que não foi trabalhada, que não estamos a trabalhar metodicamente naquele momento, que estamos a pairar, é alguma coisa que podemos chamar memória involuntária, enfim, a designação. Eu estou a fugir da designação científica, estou a descambar para o meu terreno. Ou, para ir ao encontro do nosso, igualmente comumente amado Manuel de Barros, para a memória inventada. Porque ele, quando fala da infância dele, ele quase não fez outra coisa senão falar da infância, metade, como ele próprio confessa, é inventado. Eu falo da minha própria infância, que é uma coisa ainda mais esfarrapada do que a minha memória instrumental, diária, de trabalho. Nós temos muitas defesas, nós os avariados. Mas eu estive até há muito pouco tempo convencido, em rigor ainda estou convencido, de que alguns na minha infância, já depois de ter ido para Angola, voltámos cá umas férias grandes, quando as férias eram grandes, voltámos cá, e eu tinha para aí 7, 8 anos, e tenho a ideia de que, não digo voar, embora não fosse gordo na altura, era um miúdo franzino, mas que planei, assim, num salto que dei com os amigos, lá na aldeia dos meus pais. Havia assim uma barreira inclinada, junto ao pomar, havia ali tínhamos carregado ali caminhadas de areia para uma construção de uma casa, e eu tenho a ideia de que nos mandávamos em corrida, que houve um dia, uma vez, em que eu planei 10 segundos. E já lá voltei em gordo. E, sem ninguém ver, tentei mandar-me, já não havia areia, mas pensei, e se eu me mandasse? Sabe, há estradas onde tu desces do automóvel e é como se o carro te puxasse para trás. Há 2 ou 3 sítios aí, por efeitos magnéticos. Eu não sei se havia ali uma coisa, mas eu tenho a convicção poética de que planei ali um instante. Bom, isto há de ter uma explicação científica. Às tantas sonhei com isso. O sonho foi tão forte que eu quase tatuei a ideia de que isso me tinha acontecido. Não é? Foi o meu momento de infância de ser herói por 10 segundos. Bom, agora, caramba, há dias, já vou contar ao Nuno ali fora, a entrada. No sábado fui ver um documentário que o João Britos, do Bando, realizou, o primeiro documentário que ele realizou, que é um filme magnífico, de uma grande beleza, que recupera material subsidiário das peças da história do Bando, e convoca pessoas ali do território, pessoas de profissões quase em extinção, para entrarem numa casinha, cada uma a sua casinha de papel, muito frágil, casinha com janelas e portas, papel, com desenhos alusivos à profissão de cada um daqueles tipos. O barbeiro tem lá uns pincéis desenhados, umas palavras. O tipo está ali e o jogo ele não pode olhar e ver quem o interpela, e quem o interpela pode ser o cavalo de uma peça, pode ser um tipo que faz de padre, pode ser um dos 40 personagens de 40 peças de bar. E há elementos muito comovedores, muito belos. E a cena final, numa praia em Alcochete, é uma cena em que as casas vão ao vento e uma arde, outra tomba, saem pessoas dentro das casas, coisa muito bonita. Todo aquele cenário é muito frágil, como no filme do Fellini, lá na Vervá, e aquilo toca-me tanto, e de repente dou comigo a pensar, lá está, memória voluntária, memória... Bom, eu não me lembro de nenhuma, estava a contar isto lá fora, não me lembro de nenhuma das casas da minha infância. Não me lembro de nada das casas onde vivi. Dos 5, 6 anos, dos 7, dos 10, não me lembro do interior das casas, como eram as casas onde eu vivia por dentro. Lá está, estou mesmo a precisar de uma consulta, mas em rigor não me lembro. Lembro-me de coisas ao lado, lembro-me da fachada de uma dessas casas, porque uma rua ia bater na casa se as pessoas não travassem antes. Lembro-me de uma árvore que havia junto a outra casa. Lembro-me de situações assim. Do interior das casas, do desenho do interior das casas, não me lembro.
Isto nos leva ainda para o Manuel de Barros às tantas, e eu até me apetecia Força. um poema dele que trouxe, já não como cábula, mas como testemunho. Lá está uma coisa que eu rapinei, já não para os sinais, mas para partilhar aqui. Mas também eu notei aqui outra coisa antes que me esqueça, que é uma frase de Virgílio Ferreira, da Conta Corrente, já não sei de que volume da Conta Corrente, mas da Conta Corrente. O grande sinal do nosso tempo é a morte da memória. Isto é uma coisa mais pesada, até mais sombria, porque tem a ver já com um quadro de valores, com uma atitude dele perante o mundo, perante o tempo em que viveu. Bom, a ideia de que nos estamos um pouco marimbando para a defesa do adquirido. Isto é um dado. Mas há aqui outras malhas que eu trouxe, que eu rapinei. O Borges dizia: o esquecimento é uma das formas da memória. Já falámos disso de alguma maneira aqui. E eu pus por baixo uma pergunta minha. Pode acontecer que a memória queira esquecer. Não já cada um de nós, porque teve um desgosto de amor, ou porque não quer mais lembrar sequer daquele emprego onde foi tão maltratado, ou daquela cidade onde só lhe aconteceram desgraças. Não. A memória, ela mesma, queira esquecer. Não sei fazer a pergunta de outra maneira. Autodefesa, no esquema de autodefesa. Sim. E depois trouxe aqui as primeiras palavras do romance, de um dos romances da Lídia Jorge, Combatermos a Sombra. Primeira frase do romance. Devíamos rir-nos da fragilidade da memória, ou pelo menos sorrirmos das artimanhas do seu esquecimento. E aqui está, as artimanhas do esquecimento. A memória e esquecimento como coisa autónoma, como bichos que se mordem mutuamente, não é? Que vão lutando pelo espaço. E depois, jogos de palavras, dos quais gostamos muito, por todas as razões, porque andei a preparar 3 ou 4 arrumações de temas para esta conversa e encontrei dois casamentos de palavras, pela sonoridade e até pela raiz comum, pelo étimo, se quiseres. Amnistia e amnésia. Em muitos processos da América Latina, a ideia de amnistia, reivindicada pelos familiares das vítimas, pelas mães da Praça de Maio, pelas avós, o que aconteceu foi, quando o regime ditatorial caiu, foi o algoz que se amnistiou. Aqueles que foram carimbados como inimigos da pátria, né? Foi a própria mudança que os reabilitou. Não houve, em alguns casos não houve uma reabilitação oficial. E, ao contrário, a amnistia foi, tão reclamada durante a ditadura para as vítimas, foi atribuída formalmente aos algozes. Né? Esta ideia de amnistia e amnésia. Outra ideia, a ideia de efêmero e de efeméride. Apanhei a palavra efêmero, não seja por carga d'água, quando andava aqui à procura de arrumações para histórias que pudessem dar jeito para a nossa conversa. E depois, nós mesmo no jornalismo trabalhamos tanto com a ideia de efeméride, lá está, como âncora, como gancho ou como pretexto para irmos ali ao saco, ao poço sem fundo, né, da memória, a pretexto de uma coisa, de um centenário qualquer, de 30 anos da morte de alguém, esta efeméride como coisa que remete de novo para a memória, tendo aqui encosto de ombros à palavra efêmero, e não cuidei de saber se há ali um étimo comum ou não, mas é neste jogo de contrários que muitas vezes se cose esta conversa. Eu estava a ouvir a doutora Isabel a propósito da forma como as crianças aprendem, repetindo as mesmas coisas, e estava-me a lembrar se nos mídias, se nos políticos, se não tentam fazer este mesmo jogo connosco, é repetir, até que se aprenda, até que aprendamos. Porque é que os judiciários são todos iguais, não é? Os alinhamentos são os mesmos. Mas voltando ao Manuel de Barros e à infância, é a criança que repete, papá, mamãe, 1000 vezes, não é? O Manuel Barros dizia que poeta é aquele que vai à infância e volta. E se pensarmos bem, há coisas que, se nos deixássemos ir à infância e voltássemos com aquilo que a memória da infância, inventada ou não, nos pôs no jornal, não é? Talvez pudéssemos dizer uma coisa que só as crianças e os poetas arriscam dizer. Quando o Rui Belo diz que as árvores dão pássaros, está a dizer alguma coisa que uma criança pode tranquilamente dizer. Avô, aquela árvore dá pássaros, como se falasse na SES. Esta capacidade de inventar, e pergunto também, se o dissermos, estando sóbrios, estamos
convocar ainda algum quarto escuro da memória, mesmo sabendo, nós adultos, nós aqui, com a nossa história em cima, se ousarmos dizer aquela árvore dá pássaros, esta é calcada do Rui Belo, portanto já é batota demais, mas se arriscarmos dizer, fazer uma construção deste tipo, um enunciado deste tipo, estamos só a ter um delírio poético ou estamos também A usar a memória a usar a memória de outra maneira? Estava-me a lembrar do verso do Carlos Oliveira que diz que por algum processo que não sabemos explicar, ou que os filólogos não sabem explicar, passámos a chamar manhãs à infância dos pássaros. E estamos no mesmo território. E se calhar aproveitava então aqui este momento para... Falou-se aqui muito de infância, da memória de infância. Memória autobiográfica. Sim, mas parece que há qualquer coisa de diferente nessa memória da infância. Não sei se é por ainda temos menos e, portanto, elas ficarem mais marcadas ou de forma diversa. E falou-se também de memórias falsas, não é? Ou de memórias que não sabemos se são reais ou falsas. Quer falar um pouco sobre esta... É assim, nós, tecnicamente, considera-se que a memória autobiográfica, portanto, autobiográfica o que é? É a nossa memória do que se passou, do passado. Nós dividimos a memória em duas grandes categorias. É a memória retrógrada, para trás, e a memória antrógrada. Antrógrada é o que está a acontecer agora. Portanto, a memória antrógrada é o que me permite que eu, logo à noite, me lembre do que aconteceu aqui. Está bem? É nós estarmos a fixar o que está a acontecer. A memória retrógrada é, portanto, para trás deste momento, e quando nós falamos tecnicamente de memória retrógrada, estamos a falar já no passado. Pronto. E nesta memória retrógrada, que é qualquer coisa que já está consolidado, nós temos vários tipos de memória. Por exemplo, temos uma memória social, temos uma memória de linguagem, já perceberam, não é? Que é o nosso vocabulário e a maneira como a gente fala. Mas temos também uma memória social, que tem a ver com o nosso contexto cultural, não é? Em que os mídias são importantíssimos. A maneira como nós todos memorizamos o que se vai passando depende muito da fonte de informação. E, portanto, ela vai ser cada vez mais marcada pelos mídias. Nós só vamos ter acesso àquilo que os mídias nos dizem e como o repetem. E, portanto, uma coisa que até pode ser efêmera pode se tornar uma coisa indelével se ela for repetida pelos mídias e for amplificada. Está bem? Pronto, mas essa memória social é uma coisa comum a todos nós. Nós podemos falar das nossas memórias comuns, que são estas memórias sociais e culturais, porque nós temos esta cultura comum, que agora é globalizada, não é? De alguma forma. E depois temos a outra coisa, que é a nossa memória própria, que é a nossa memória autobiográfica, desde que nascemos até ao presente. E, tal como eu disse há bocado, esta memória é muito dinâmica. Porque nós, quando vamos buscar uma memória, estamos a reanalisá-la com os nossos olhos atuais. E estamos-lhe a inculcar novas experiências, muito provavelmente. E a memória autobiográfica é, por um lado, muito resistente à doença. É assim, não sei se conhecem doentes de Alzheimer, mas, sobretudo a infância, os doentes de Alzheimer falam sobretudo da infância, de um passado remoto que está muito bem fixado. Um dos sintomas é ouvirmos um familiar dizer assim: sabe que ela agora fala muito pouco do que se passa há pouco tempo, fala sobretudo do pai, da mãe, dos tios e dos primos, e depois mais tarde o marido passa a ser pai. Portanto, há este mergulhar na memória autobiográfica que é muito menos afetada, embora isso também seja relativo, porque a memória autobiográfica é da própria pessoa. Não é? É muito difícil avaliar a memória autobiográfica. É difícil saber se a pessoa tem essa memória tão boa, porque os factos são muito pessoais e, portanto, são muito mais difíceis de analisar do que perguntar quando é que aconteceu aquilo das Torres Gêmeas, não é? Porque isso é da nossa memória comum e, portanto, é mais difícil de explorar. Mas, sem dúvida nenhuma, que a memória autobiográfica é uma memória bem consolidada, importante do ponto de vista emocional e que, portanto, é muito resistente à doença. E nunca se perde. Por exemplo, às vezes, há várias doenças da memória e há não é uma doença, é uma situação bastante comum que se chama amnésia global transitória, que é outra das coisas extraterrestres, que é um doente que fica umas horas sem memória. E o que é que quer dizer ficar sem memória? Quer dizer que ele não está a fixar nada do que está a acontecer. Portanto, era como se aquelas horas ficam em branco. Não se vive, está bem? Não se vive quando se olha para trás, está em branco, não se registou nada.
E as pessoas estão sempre a perguntar, mas o que é que eu estou aqui a fazer? Mas afinal, se estou no hospital, mas o que é que vai acontecer? E a pessoa está a dizer, olha, mas é um problema de memória. E tal, isso vai passar e tal. Passado 5 minutos a pessoa pergunta, não sei o que é que estou aqui a fazer, mas afinal, percebem? Porque logo esquecem. A memória dura segundos. E estas pessoas nunca se esquecem da memória mais antiga. A memória retrógrada, que tem a ver com as suas experiências autobiográficas, fica toda. Porque ela é diferente, porque está bem consolidada noutro sítio. Estas alterações dependem da nossa interface da memória atual, que é o hipocampo, e, portanto, todas as memórias que ainda estão ligadas àquela interface não funcionam. As outras, muito bem identificadas, funcionam. E, portanto, quando aparece uma pessoa assim e diz eu não sei quem sou, isto não é orgânico, isto é psiquiátrico. Isto é as chamadas amnésias dissociativas. Tem a ver com outras coisas. Não é um problema de memória, é um problema de se querer ter acesso à memória. E habitualmente o que acontece é um facto traumático e a pessoa não quer lembrar-se daquilo e, portanto, se não pode lembrar-se daquilo, não se pode lembrar do que está a acontecer, não se pode lembrar de nada, mas não se quer lembrar dele e das pessoas relacionadas com o facto e, portanto, tem que esquecer tudo. Mas a memória, as amnésias orgânicas afetam sobretudo esta memória do que está a acontecer e deixam perfeitamente intocável a nossa memória social e a nossa memória autobiográfica. Porquê é que não se lembra das casas e lembra-se de cenas? Sim. Porque a memória funciona por cenas. A nossa memória de infância é aquela cena marcante. Porquê é que foi marcante? Pode ser marcante porque ela é muito repetida, mas é sobretudo marcante porque é emocional. Não é? Mas a casa não é demasiado estruturante na minha vida, nas nossas vidas? Se calhar são as divisões. Se calhar lembra-se das divisões, que é onde a coisa acontece, como uma cena de cinema. Só do voo. Agora estava a ouvi-la, estava a pensar na minha relação com isso, com esses espaços onde fui tão feliz, onde vivi tão intensamente, os dias eram grandes. Desculpe, deixa-me só dizer uma Por coisa. favor. Será que na infância o que era importante não era o pátio e as árvores? Ah, sim, porque claro. Está a brincar. Depois da viagem, sim. Sim, Ir roubar cana da casa, sua comboio, sim, claro. Sim. a casa é um sítio onde se vai comer, onde se vai dormir, nada interessante, pois não. Porque é que sabe fixar muito bem o esquema da casa? Pois. Eu ia perguntar se a ideia de estar preso a outras coisas. Eu não retive aquilo porque estou preso a outras coisas. Neste sentido, lembro, havia um maestro, que já morreu já, o João Lim Braga Santos, maestro na RDP, que era um tipo muito interessante, muito afável, um homem maravilhoso, contava histórias lá no bar da rádio, ainda na RDP, na velha RDP no Calhas. E esse homem, um dia ia atravessar o Carlos I e foi atropelado, na passadeira, ainda por cima. E o senhor que o atropelou disse, ele apontou-se de repente e ia até fazer gestos, ele ia compor, ia distraído ali, completamente distraído. E ele disse, não foi nada de grave, ele foi mandado, o homenzinho ia devagar e foi normal. Disse, não, eu não ia distraído, eu ia atento a outras coisas. Ninguém está distraído. Agora, faço-te a pergunta porque às tantas há mesmo gente distraída, não é? O pai de uma colega minha, também da RDP, um dia ia na rua, um homem muito bem posto, como se dizia, e por falar em muito bem posto, já encontrei aqui o primeiro parágrafo de uma das crónicas do Drummond na tal rádio, que é uma coisa mágica. E o tipo ia na rua com a sua gravata, o seu casaco, magnífico, e as pessoas olhavam para ele com ar estranho. E ele parou em frente a uma pastelaria, olhou para a moto e tinha a cabeça cheia de shampoo. Todos isso o que é? Isso é uma desarrumação de que tipo? Quer dizer, Não, isso não é memória. Não? Não, isso não é, quer dizer, não é memória no sentido... Não, claro que não é memória, sim, mas Executivo de estar a fazer uma coisa. Ele devia estar era realmente muito concentrado nas suas memórias, efetivamente, não é? E de tal maneira que a situação física e a atividade que estava a desenvolver foi interrompida. Aí uma casa inteligente dava jeito. Eu queria só antes que me esqueça, pedir... nós, como sabem, temos sempre um momento de perguntas do público no final. Portanto, se quiserem fazer perguntas, vão circular em uns cartões, peçam-nos, escrevam a vossa pergunta, que me chegará aqui e depois serão dirigidas aos nossos convidados. Peço desculpa a interrupção. Fernando, ias dizer qualquer coisa? Não sei. Não, antes que me esqueçam, vou só ler o primeiro parágrafo da tal crónica do Drummond, nessa coisa lá do ano em que eu nasci, lá na tal rádio, na rádio do Ministério da Educação, no Rio, onde ele trabalhou. Eu encontrei isso para aqui, nem sabia que tinha... Okay.
Está isso? Está aqui. Era uma crónica de 62. É já na segunda fase, com os tais outros maduros, cujo nome não recordo inteiramente. Sei que era o Fernando Sabino, era o Manuel Bandeira, mas não recordo todos. Eram 7 ou 8. Mas apontei aqui o início de uma das crónicas dele. Antigamente, as moças chamavam-se Mademoiselle e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras, em geral 18. Este antigamente dá para encostarmos a cabeça a ombros suspeitos. Não é? Há muita gente aí com nostalgias de impérios e até de coisas mais pequeninas. Não é? E a nostalgia não tem de ser uma coisa mais assim mesmo, mas enfim, não é porventura também a coisa mais saudável que podemos imaginar. Mas é para aí sempre que uma certa ideia crónica caminha. É para esse... O nu antigamente da vida, como o Lenin dizia, mas esse lá atrás, é para esse lá atrás. Né? Esse lá atrás. Há bocado falei-te de quase memórias que era o título da crónica do Drummond, na primeira fase lá na rádio. Há um Carlos Heitor Cónico, que ainda escreve na Folha de São Paulo, ainda aparece com muita frequência, creio que semanalmente, na coluna dele. É um tipo já maduro, muito maduro. Esse tipo fez um livro que há uns 10 anos chamado Quase Memória, Quase Romance. Não sei se vai pegar na deixa do Drummond, no Quase Memórias da crónica do outro. Mas o livro... E porquê é que ele faz esse livro? Qual é o pretexto para esse livro? Encontrei isso há dias numa entrevista que ele deu. É muito interessante. Ele recebeu um embrulho do correio. Um embrulho. E, quando olha para o embrulho, vê a letra do pai. O pai tinha morrido 10 anos antes. E ele fica muito comovido, começa a desatar o embrulho e, de repente, é tomado por uma revoada de memórias dispersas. O modo como o pai embrulhava, atava o cordel, a tinta roxa que o pai usava, a letra desenhada do pai, os balões que o pai fazia, e a ideia de balão também nos transporta, já não é preciso ir aos Zeppelin, mas pronto, a ideia de balão voando no vento, nos leva para muitos sítios. E ele escreve um livro que não é memória nem romance, onde lá está, onde metade das cenas são inventadas também. Porque um embrulho chega e desata não apenas o nó do cordel, mas uma carrada. Um processo quase de Proust, não é? Da Madalena. Que, São fragmentos emocionais. Fragmentos emocionais. A escrita, não é? Recordação do pai. Exatamente. Portanto, o fator emocional é muito importante para a consolidação. Entre duas memórias que são concorrentes, uma vai ser esquecida e outra não, se uma tiver um grande conteúdo emocional, provavelmente vai ficar muito mais consolidada e é registada e outra passa, não é? Mas há uma coisa que eu tenho aqui insistido, porque é a tal história do cinema, não é? A nossa memória funciona como cinema, como uma cena. Eu, por exemplo, uma memória que eu tenho da infância, que é, assim, muito forte, eu era uma miúda muito hiperativa e então obrigava-me a fazer a cesta e aquilo era uma coisa horrível, porque eu não tinha sono, não é? Não tinha sono nenhum, zero. E além disso estava a perder tempo para brincar. E portanto aquilo era um sacrifício medonho. E uma das histórias que eu tenho, uma das imagens fortes é exatamente a dormir em casa dos meus avós, mas o que é forte nesta memória é que eu ouço a mosca que havia sempre, naquelas tardes de verão, não é? E o cheiro a maçãs que havia naquela casa. E isto é o paradigma da memória. É cenas. E, portanto, eu acho que quando nós tentamos entender a nossa memória autobiográfica, os saltos que damos, a maneira como ela é simbólica, eu acho que é simbólica no sentido da maneira como nós a vemos e como a valorizamos. E no fundo, é uma hierarquia, não é? A hierarquia não é temporal. A hierarquia é emotivo, emocional. Já agora, há pouco estava a falar de Alzheimer, sendo especialista de Alzheimer, diz-se muitas vezes que a memória é o que nós somos, quer dizer, nós constituímos a partir da memória do que, provavelmente a memória biográfica, mais até do que da outra. Sim.
Mas até que ponto é assim? Ou seja, um doente de Alzheimer deixa de ser quem é, passa a ser outra coisa? Quanto é que fica ainda do que se é? Quer dizer, É difícil explicar, mas é assim, imaginem o que é essa situação de que eu lhes falei, de uma pessoa ficar sem memória durante umas horas. Portanto, não há registro. E é como se não tivesse vivido, não é? Há doentes a quem acontece isso. Aos doentes de Alzheimer acontece progressivamente. E o que acontece na doença de Alzheimer é o que se perde, são as memórias recentes e elas vão recuando. E ao longo do tempo, e uma doença de Alzheimer é uma doença prolongada, 15, 20 anos, a pessoa vai perdendo todas as memórias mais recentes. Portanto, não está a aprender, não está a fixar, não está a conseguir aprender coisas novas. Vai se esquecer do dia de ontem, do dia de anteontem, da semana, do mês, e a certa altura aquilo começa a esburacar também a memória passada, a memória retrógrada. E, portanto, fica um grande vazio. Mas isso acontece, em alguns casos, de um momento para o outro. Se nós tivermos um acidente, que tenhamos uma lesão bilateral das áreas da memória, que são os hipocampos, a pessoa nunca mais fixa. E se uma pessoa nunca mais fixa, a memória dura o tempo da atenção, que é assim, é 15 segundos. Passado 15 segundos. vive no eterno presente, não é? Portanto, não há armazenamento. Portanto, a pessoa, e há realmente grandes amnésicos conhecidos, há, por exemplo, um amnésico, que é o HM, foi um canadiano, que morreu o ano passado, que viveu 60 anos institucionalizado, porque estas pessoas não sabem se comeram ou não comeram, e que esquecem tudo. Imaginem, é realmente uma coisa impensável. E este homem só tinha memórias até àquele acontecimento, mais ou menos, ou seja, ele lembrava-se da sua infância, dos pais, mas a mulher, ele esqueceu-se. Isto aconteceu aos 30 anos, ele esqueceu-se. E a partir daí, ele não conseguia fixar nada. De tal maneira que ele nunca conheceu o médico, nunca conheceu os enfermeiros, nunca conheceu os colegas, nunca conheceu ninguém no hospital, porque ele logo se esquecia. E este homem, o HM, o que é que lhe aconteceu? Uma coisa muito desagradável, que depois fez avançar imensos estudos da memória. Este senhor era epilético e há uma parte das epilepsias refratárias dos doentes que não têm tratamento farmacológico que vem do hipocampo. O foco epilético está no hipocampo e podem ser operados. Aliás, a gente faz cirurgia de epilepsia, mas é uma área da memória, nós fazemos com muito cuidado desde que aconteceu ao HM. O HM tinha um foco epilético em cada hipocampo. E então fui operado na melhor clínica do mundo de epilepsia, que é Montreal, e tiraram-lhe os 2 hipocampos. Ninguém sabia que podia acontecer uma catástrofe destas. E o HM ficou curado da epilepsia, mas ficou sem memória. E a partir daí não há registro, percebem? Portanto, é o que eu lhes expliquei. Mas ele também perdeu memória para Então, trás? o HM, Não, ele perdeu a memória para trás ou só a memória memória do presente? A capacidade de formar memória? Memória antrógrada, ou seja, ele nunca mais aprendeu nada, está bem? Nunca mais. Ele não aprenderia uma língua também, mas também não conhecia ninguém à volta dele, porque tudo isso eram pessoas que precisavam de ser registadas na memória dele. E o HM foi muito importante porque ele, como estava institucionalizado, foi estudado. E ele era um homem muito simpático, estudou sempre, permitiu sempre investigação. E então começaram a saber coisas curiosas. Começaram a saber, por exemplo, que o HM, embora negasse que conhecia as pessoas, gostava de umas e não gostava de outras. Havia pessoas que ele testava, que ele desviava-se no corredor. No entanto, se lhe perguntasse, ele dizia, não conheço de lado nenhum. E havia outros com quem ele estava bem, com quem ia conversar, mas também não os conhecia. E então começou a saber por testes que isso também acontecia nos testes. Ou seja, ele, por exemplo, fazia um teste e no dia seguinte ia fazer o teste, punham-lhe o mesmo teste para fazer teste, sei lá, uma tarefa, por exemplo, imaginem. E explicavam-lhe, ele dizia, pois que engraçado, eu nunca fiz isto. E disseram, não fez, ontem. Eu não, deve ter sido outra pessoa. Mas a verdade é que ele era cada vez mais rápido. E isto acontecia sobretudo com tarefas. E apareceu assim a memória de procedimentos, que é a tal da condução. É o que chama muitas vezes a memória do corpo também, não? Que é uma memória motora, que tem a ver com a aprendizagem de gestos. E que é aquilo que a gente faz a toda hora em mente sem dar conta, não é? E é que os atores ou os dançarinos chamam memória do corpo, muitas vezes, não é? Sim, exatamente. Mas também pode ser no computador. Eu tinha um computador com teclado inglês onde escrevia perfeitamente. Mas se eu pensasse qual era a tecla
do ponto, sei lá, do C com cedilha, eu não conseguia saber qual era. E não podia pensar onde é que ela está, porque então não a encontrava. Mas se me pusesse a escrever, ela estava lá. Aparecia, porque é um procedimento. Pronto, e foi aqui que apareceram os diversos tipos de memória. E, nomeadamente, se conheceu que esta memória de procedimentos é uma memória que não tem a ver com a consciência e que, portanto, não foi lesada porque não depende do hipocampo. Foi as tais regiões que foram tiradas na cirurgia. Isto pode acontecer noutras circunstâncias. Pode acontecer, por exemplo, em casos de encefalite herpética, que é uma infecção do cérebro pelo herpes dos lábios, mas que não vai para os lábios, vai para o cérebro. É uma doença muito grave, foi quase sempre fatal até há algum tempo, mas que o vírus destrói o hipocampo. Portanto, a pessoa, quando passa aquele episódio de encefalite, está sem memória. E é uma situação dramática e há casos conhecidos. Há portanto, um profissional de rádio da BBC, Sim. que aliás tem um diário, que é um diário da vida dele, depois da amnésia, e o diário é assim. Dia não sei quantos, levantei-me, olha, agora estou acordada. Afinal, ontem não tinha memória, mas hoje já tenho. Segundo dia, olha, acordei, afinal eu estou acordada. Eu, afinal, tenho alguma memória. E é assim, porque a memória é isto. Portanto, eu não consigo registrar nada durante aqueles dias. A vida passa sem registro e, portanto, é como se não existisse, efetivamente. Não é? As pessoas envelhecem, mas sem as memórias da sua vida. E, portanto, viver sem memória provavelmente não sei como é que se diz, mas é sem registro, não é? É sem memória. Mas pode acontecer. Afogamentos, por exemplo, anóxia cerebral. Afogamentos? Nós temos alguns, sim. Uma pessoa que fica sem sim, respirar, não é? Paragens cardíacas prolongadas. E são irrevogáveis? Essas condições são irrevogáveis normalmente? Não, se a pessoa não recuperar nas primeiras horas, nos primeiros dias, é irreversível, não. A pessoa fica mesmo sem memória. E as apneias do sono, a pergunta é em terceira, junto com a máscara, podem levar, digamos, crescentemente a uma perda de memória? Não. As pessoas que têm apneia de sono respiram mal, não é, de noite? Sim. Como respiram mal, têm pouca oxigenação cerebral. Portanto, isso impede, de alguma maneira, este mecanismo que eu falei do sono, não é? De consolidação. E as pessoas notam que consolidam mal, ou seja, o que se passou ontem está lá, mas às 8 semanas aquele facto já devia ficar e não ficou. Está a perceber? E talvez interfira um bocado com a nossa noção de memória retrógrada e autobiográfica até, não é? Pronto. Mas depois há outros mecanismos também. Uma pessoa que não dorme bem fica desatenta durante o dia e se está desatenta também não fixa. A apneia do sono é uma situação que deve ser tratada. É a má para a saúde. Já levas uma receita. Não é? Fernando, achas que, enfim, estávamos aqui a falar de vários tipos de perda de memória, de incapacidade de memória, uma sociedade, um país, achas que também pode sofrer de alguns destes problemas, de alguns Alzheimer? Aí estamos a falar já da memória cidadã, não é? Memória social, da memória dos mídias, por exemplo, da memória... E da desatenção em relação ao dever de memória. Se pomos a coisa do ponto de vista da cidadania, há um dever de memória. Não, e até, eu estava também a pensar na questão de... Hoje vemos o palimpsesto das notícias é tão rápido, não é? Vão se sobrepor um acontecimento, é um acontecimento durante algumas horas, porque depois vem outro e destrona-o muito rapidamente. Não é? Há uma voragem, isso se calhar não é muito propícia ao guardar das memórias. Porque... Mas há também uma soma de informação que nunca tiveste. Ninguém teve tanta informação disponível como temos hoje. Isso é um dilema tremendo, não é? Porque quase não há tempo para dormir em cima dessa informação toda. Não se consolida, como dizia Eu acho que há Isabel. mais oportunidades para a nossa memória escolher, não é? Porque parte disto a gente não escolhe. A memória toma as suas decisões, obviamente. Não é? Como eu disse, a história da familiaridade é um recurso da própria memória, não é? A memória tem os seus caprichos. Mas é assim, nós podemos manipular aquilo que vamos armazenando, insistindo, não é? Relembrando. Uma coisa que é importante e a gente relembra, portanto, é manipulável, não é?
Agora, eu acho que nós temos que escolher muito mais do que antigamente. Imaginemos a vida de antigamente de um agricultor, em que os dias eram mais ou menos iguais. As fontes de informação poucas, não é? Quer dizer, Essa era uma... é um abismo entre o que nós, se pensarmos uma vida rural do século XIX e o que se passa agora com esta exposição toda que nós temos que filtrar imenso. Mas é que o tempo também era circular, não é? O tempo era circular porque era mais pelas estações do ano e repetia-se todos os anos os mesmos acontecimentos. Sim. Havia poucos acontecimentos, havia pouca informação do exterior, portanto, se a pessoa não tinha experiências, também não tinha acesso a conhecimento de outras experiências e, portanto, o mundo é diferente, muito diferente. Mas no modo como a informação nos coloca perante o mundo, nos serve o mundo à mesa, e à mesa literalmente, muita gente infelizmente vê o telejornal enquanto come. Alguns até têm a televisão no quarto, na casa de banho, imagino que há pessoas que têm, lá está, eu não conheço as casas dessas pessoas, por exemplo, mas imagino que terão televisores nos vários compartimentos, porque ouço alguns colegas até e pessoas que ouçam falar disso. Mas é tudo tão, lá está, efêmero por um lado, e espumoso. Há uma necessidade de chegar depressa, ainda que não prepares o modo de chegar. Quando a TSF surgiu, o nosso ponto era chegar depressa, e ir ao tal fim da rua e ao fim do mundo. Nós vamos menos, porque enfim, já há outros condicionamentos, mas chegar com uma pergunta diferente, uma pergunta trabalhada, e nós até usámos a forma que foi vista como um sinal de arrogância por alguns, e porventura pode ter sido, arrogância no sentido de querermos mesmo fazer melhor. De se arrogarem a... Mas era a pergunta que era uma pergunta discutida em grupo na redação. O repórter saía com uma pergunta discutida. E essa discussão pretendia que ele fosse municiado com uma pergunta, não digo mais inteligente, mais surpreendente, mais incómoda, mas a pergunta mais inesperada. Menos óbvia. Menos óbvia. Hoje, se repararmos, o que vemos é um amontoado de microfones estendidos. Há um que pergunta, geralmente da televisão. Há uma menorização dos outros em relação ao repórter da televisão, que é muito curiosa também. E os outros microfones são próteses, no fundo, são próteses. Tipo, estendeu aquele microfone também. O que lhe pagam não dá para mais, não pede mais do que isso. Mas já aquela ideia de que o teu microfone é a arma que é o que dá o poder, é uma arma, não é? Uma arma que tu transportas. A arma da palavra, tu já vais com aquilo desarmado, não é munição. Só serve para apontar. Não tem bala. Não tem bala. Talvez não tem bala. Mas é tudo para ontem. Mas isto tudo para ontem, sendo nós tantos e havendo tantos canais, é um anúncio que vem na rádio que fala de... O anúncio é muito acelerado porque é uma pergunta sobre o que é que podemos ver na televisão hoje, o que é que está na televisão, e a pessoa que responde diz: está a dar a telenovela ali, e ali está a dar o não sei o quê, e ali está a dar... Não sou capaz de reproduzir, mas aquilo acelera muito, quer dizer que há 100 canais disponíveis, ou 140, ou 180, ou 200. Bom, é o que esse anúncio em 20 segundos pretende dizer. A empresa tal oferece esta enormidade. Em matemática isso é quase o tendo para o infinito, não é? Que é uma coisa... Para uma soma de quase nada. Para o tal zapping, não é? Que é alguma coisa tramada... A memória dos dedos, não é? A memória dos dedos. Os nossos dedos escrevem dizem no tal teclado, agora já o que nós nem sabemos que queremos tanto ver, não é? 2 segundos ali, 2 ali, 2 ali. E a verdade é que muita gente passa muito tempo a fazer isso, a correr. Homens. O zapping é dos homens. Está associado ao cérebro masculino. Há estudos que comprovam que o zapping é muito mais frequente nos homens do que nas mulheres. Sim. Então o homem não pode ter aquela coisa. Mas há algum motivo para isso? Para garantir que aquilo fica no Mas canal é uma do coisa que futebol, posso tentar explorar, mas que é verdade, é. Sim. Mas se repararem numa sala, não é? Um homem apanha um telecomando, está sempre a fazer zapping. E as mulheres não têm muito essa tendência. Mas é de saber, talvez, porque isso tem a ver, não tem a ver com memória, tem seguramente a ver com isso, com a capacidade executiva. Sim. Mas eu acho que tem a ver também com a experiência de vida dos homens, não é? Então, quer as mulheres queiram, quer não, até há pouco tempo a mulher ficava em casa e o homem tinha que ir à vida. E tinha que se organizar e arranjar dinheiro. E, portanto, isso é capaz de ser uns restos dessa capacidade executiva, de procurar, não é? Descobrir os cérebros do homem. Se uma recência a estar num lugar passivo é ter o poder de ativamente mudar de canal. Eu acho que essa
toda a experiência da mulher, não é? Que tem que ter outra... A nossa memória biológica é assim, é a memória genética, é a biológica, ao longo de séculos, não é? Que nós andamos a treinar o nosso cérebro para ser de uma certa forma, não é? E há muitas diferenças entre o cérebro masculino e o cérebro feminino. Os homens já se sabe que são melhores em orientação topográfica, não é? As mulheres habitualmente é sabido que têm mais dificuldade a orientar-se, eu tenho imensa. E as mulheres são melhores em linguagem, por exemplo, falam melhor que os homens, têm maior capacidade de vocabulário, têm um discurso muito mais estruturado e mais organizado, superior. Os homens têm aquela tendência para algumas ciências abstratas, não é? A maior parte, os grandes génios habitualmente são homens. São potencialidades diferentes, não é? Embora, claro, com a nossa mudança social, haja alguma equiparação, cada vez uma maior equiparação, não é? Entre as atividades e isso treina-se. Há alguns estudos que apontam que nos homens tem havido mais génios e mais imbecis ao mesmo tempo. Ou seja, vamos até às pontas da gaussiana, enquanto as mulheres se centram mais normalmente Mas não é assim, no centro. É o contrário. Acha que é o contrário? É uma das grandes diferenças entre o cérebro feminino e masculino é que as mulheres utilizam mais áreas para a mesma função. Significa que, imaginem, que a mulher para falar utiliza a área da linguagem do hemisfério esquerdo, mas está a utilizar áreas simétricas do hemisfério direito. Ou outras áreas, pronto, dentro do mesmo hemisfério esquerdo, que é o hemisfério da linguagem. Os homens são muito mais focados. As mulheres são muito mais dispersas em tempo. Isto sabe-se por estudos de imagem, não é? Nós agora podemos fazer a localização in vivo das funções. Se nós tivermos uma pessoa a falar dentro de um aparelho de ressonância magnética, nós podemos saber quais são as áreas funcionais e as não funcionais, porque a área que fala precisa de mais oxigénio e, portanto, produz mais uma substância que marca, chama-se o fenómeno Bolt. E, portanto, a gente vê áreas vermelhas, já viram, não é? O cérebro e aquelas áreas vermelhas. E isso é típico. As mulheres utilizam mais áreas dentro do mesmo hemisfério. Isso significa que gastam mais recursos, provavelmente. Também significa que, provavelmente, no caso de terem um dano cerebral naquela área, têm áreas que podem mais rapidamente suprir essa função. Mas, curiosamente, o recrutar mais áreas para uma determinada função também é uma característica do envelhecimento. Mas isso é estabelecido, já ninguém tem dúvidas, não é? Que é uma diferença muito importante entre os homens e as mulheres. Não precisamos só pegar aqui duas ou três pontas soltas. Claro. Uma, aquela ideia da dispersão absoluta num tempo de caudal informativo. O ponto é que, de um modo geral, ele é muito volátil, sempre é muito toque e foge. Eu queria voltar a perguntar, quase voltar ao início, quando eu te perguntava se os sinais é quase uma resistência a isso, uma forma de introduzir a memória antiga na memória... Não sei, eu não tenho um... Não tens um programa? Não tenho um programa e nem tenho sequer um quadro teórico para estudar aquilo. Não sei explicar aquilo. Aquilo não obedece a nenhuma regra, digamos, permanente. Não é? Eu penso assim, uma vez fiquei doente 3 dias, com febre, então fiquei de cama 3 dias. E quando voltei à rua, a luz do dia na minha rua de há 20 anos, parecia-me uma coisa de um filme, uma luminosidade esplendorosa. E vi, à altura da minha cabeça, um azulejo, meio azulejo, de uma lavadeira de Careças, 1900 e morte de frio. Eu passava ali todos os dias, há 20 anos, tinha visto aquilo. Eu voltei à minha rua todos os dias com, porventura, um outro olhar mais disponível. É como se já tivesse tantas saudades daquela rua que ela fosse nova de novo. Esta outra, o nova de novo, peço perdão por esta, mas leva-nos à novidade e ao novo. Muitas vezes também nesta torrente, absolutamente desenfreada, caótica, em que trabalhamos, despejando muita eletricidade. Às tantas é a eletricidade. A televisão mais do que a rádio, mas a eletricidade pura, também lá. Amanhem-se com esta informação. Confundimos o novo com a novidade. O que é obviamente novo permanece e a novidade, puf. E por preguiça, por impreparação, por uma série porque as coisas também hoje estão mais previsíveis, a linha de comando é mais nítida e
há menos espontaneidade. Menos surpresas, não é? Sim, e menos ousadia no grupo, das redações. Há menos gente. E se fizéssemos assim? Cada um está na sua. Bom, mas não há a tentação de ir à procura do que verdadeiramente possa ser novo nesse sentido mais apetecível. Achas que há mais medo do novo do que havia? Porque há um novo que assusta. Sim. A novidade não. Não é? A novidade é como os escândalos duram uma semana. A novidade é só mais uma versão mais recente do mesmo, não é? Ninguém se escandaliza com os escândalos, já ninguém se... O escândalo dura uma semana, e estes escândalos que agora dão um noticiário russo, não vão durar uma semana, 15 Toda a dias. gente já viu tudo? Sim, mas daqui a uma semana vem outro, e outro. E assim a novidade. Lembras-te qual foi a grande novidade dos noticiários de há 15 dias? A grande... Está com o almoço de ontem, não é? Está como o almoço de ontem. Mas essa é a pulsão. A pulsão ganhadora é essa, é do suposto. É tudo com pozinhos para pipim, é muito pedim flan, notícia pedim flan. O direto, vais ali e faz um direto ali à porta de uma garagem para ver passar um Mercedes de um tipo que supostamente é secretário de Estado. E visto um vulto. E está um repórter em direto a dizer então, 40 vezes no meio de cada frase. Então, usar aquela bengala do então, para a semana será outra, será pronto, ou será portanto. E está um repórter ali a ser morto em um brando, ao vivo, naquela fogueira, porque foi para ali mandado, porque estão lá todos. Estão todas as câmaras, todos os canais, junto àquele portão daquele... Sim, são as 4 horas a repetir o Sócrates a saída para... Não é? Sim, a dizer coisa nenhuma. O mesmo segmento de 10 segundos repetido Agora, ad nauseam. quantas outras que ficaram? Aquela ideia do dever de memória também, não é? Sim, o dever de memória. A ideia de que já há gente, neste tempo em que muita gente gosta de notoriedade, procura alguma notoriedade, fazem selfies, usam o Facebook, põem coisas no Facebook, os filhos em cuecas, a prima na piscina, mas depois já começa a aparecer gente que pede, que exige o esquecimento. O direito ao O esquecimento. direito ao esquecimento, que está formalizado com força de lei, por decisões já da União Europeia. Não é? Portanto, está absolutamente estabelecido, tem enquadramento legal. Há aqui uma série de Contradições. contradições, não é? Olha, mais uma que me ocorreu há bocadinho. Olha para aqui, para esta brincadeira. Este lá vai, remete para a memória. Brevíssimo inventário. Palavrão. Não é? Palavrão. Uma bela palavra. Não é? Memória. Mas também é primo de inventar. Não é? Lá vamos nós à memória inventada. Que o facto de fazermos um lance de pesca para a infância, quanto mais gimbras formos, nos dá essa possibilidade de inventar. Não é? O Manuel de Barros fez este poema que eu vou ver se me deixares. Sim, claro. Com 85 anos. E este poema é só invenção. Mas o tipo com 85 anos tem a infância lá tão atrás, lá tão distante, que se pode dar ao luxo, na aproximação de poeta, de inventar. Eu estou a pensar isto e a perguntar ao mesmo tempo se essa distância, como que legitima o direito à reinvenção. À reinvenção da própria infância. Esta é a liberdade poética pura, mas pronto. Mas tudo o que para aí disse é mentira, porque eu agora vou reinventar a minha própria infância. Nós temos esse direito. Temos, claro. Aliás, fazemos no dia a dia. No quintal, a gente gostava de brincar com as palavras, mais do que de bicicleta. Principalmente porque ninguém possuía bicicleta. A gente brincava de palavras descomparadas. Tipo assim, o céu tem 3 letras, o sol tem 3 letras, o inseto é maior. O que parecia um despropósito para nós não era despropósito, porque o inseto tem 6 letras e o sol só tem 3, logo o inseto é maior. Aqui entrava a lógica. Meu irmão, que era estudado, falou que é lógica, que é nada. Isso é um sofisma. A gente boiou no sofisma. Ele disse que sofisma é risco na água. Entendemos tudo. Depois Cipriano falou. Mais alto do que eu, só Deus e os passarinhos. A dúvida era saber se Deus também a voava, ou se ele está em toda a parte, como a mãe ensinava. Cipriano era um índiozinho guató que aparecia no quintal, nosso amigo. Ele obedecia a desordem. Nisso apareceu o meu avô. Ele estava diferente e até jovial.
Contou-nos que tinha trocado o ocaso dele por 2 andorinhas. A gente ficou admirado daquela troca, mas não chegámos a ver as andorinhas. Outro dia, a gente destapamos a cabeça do Cipriano. Lá dentro só tinha árvore, árvore, árvore. Nenhuma ideia sequer. Falaram que ele tinha predominâncias vegetais mais do que platónicas. Isso era. Maravilhoso. Se calhar, eu fazia aqui a última pergunta à Isabel e depois passávamos às perguntas do público, que tenho aqui bastantes. Deixa-me só dizer uma Sim, coisa sim. a propósito deste poema. Uma das situações, ou seja, da aplicação da memória de uma maneira mais subliminar, é quando a gente lê. Estava-me a lembrar porque a palavra inseto é maior do que só. Não sei se já pensaram, já se refletiram como é que leem. Não é? Como é que as pessoas que estão treinadas para ler, leem? Pensam que soletram? Não. Quando se aprende a ler, uma pessoa soletra. E depois, e agora, quando a gente já lê fluentemente, e é uma grande felicidade, é ler pela memória da palavra. E então o que acontece? O cérebro, basicamente, tem 2 grandes objetivos, que é conseguir fazer as coisas muito rapidamente. Às vezes faz asneiras. Mas a rapidez é um objetivo fundamental do cérebro. E a leitura é um exemplo. Como é que a gente consegue ler rapidamente? É assim, nós temos uma memória das palavras que, se nós lermos o princípio e soubermos o tamanho dela, sabemos que palavra é. E habitualmente não lemos a palavra inteira. Por isso é que a gente às vezes se engana, porque está a contar com outra que é mais frequente e é daquele tamanho, que é a word form, é a memória que nós temos das palavras. É realmente sol. Se nós tivermos uma palavra com 3 letras, começa por S, provavelmente é sol. Inseto é uma palavra completamente diferente, porque é enorme. Não é? Portanto, vai pertencer a outra categoria semântica e a gente vai procurá-la, vai com certeza ter que a ler. Mas é só um dos aspectos. Mas já agora a pergunta que queria fazer está relacionada com isso. É a nossa memória sensorial, esta é outra memória. Em vários momentos da história humana, falou-se que estávamos a perder memória quando apareceu a escrita, quando apareceu depois o livro impresso e agora com o computador. Ou seja, é verdade que temos perdido sempre capacidade de memória, que estamos a delegar a memória para esses aparelhos que nos... E que tipos de memória é que estamos a perder? É assim, quando nós falamos da escrita, estamos a falar de memória social, não é? Memória cultural. É isso que nós estamos a registar. Agora, sem dúvida nenhuma que nós temos ajudas de memória que podem ser prejudiciais aos nossos mecanismos. Eu não acho que sejam, porque a gente substituía. Mas reparem numa coisa. Nós antigamente sabíamos imensos números de telefone, não era? Eu tenho doentes que me dizem assim, eu não tenho nada da memória que tinha. Então, eu, por exemplo, antigamente sabia os números de telefone de todas as pessoas com quem eu telefonava frequentemente, de cor, agora não sei nenhum. Pois não é preciso. Para quê? Porquê que a gente está a perder tempo a fixar números? Se os tem ali, naquele botão, não é? Portanto, é uma perda, no sentido que a pessoa não tem essa autonomia. Mas, na verdade, não precisa dela. A memória tem que se ir adaptando às nossas necessidades. E é uma ferramenta. Então, como é uma ferramenta, é para se usar. Se for uma ferramenta obsoleta, não vale a pena. E isso é uma ferramenta obsoleta. Nós, na verdade, não precisamos andar a perder tempo a fixar números de telefone. Mas fixamos outras coisas importantes no dia-a-dia. A mim o que me parece que é uma coisa que me faz confusão nesta nossa memória social, comum, cultural, é a maneira como ela é manipulada e viciada. E é sobretudo assustador este novo jornalismo que está a aparecer, esta corrente, que é a pessoa que vai às notícias dos verdadeiros jornalistas e as coloca de acordo com as minhas preferências, que são acessíveis do Facebook, do Gmail, etc, etc. Não é? É esse tipo de jornalismo que é um jornalismo oportunístico, em primeiro lugar, porque essas pessoas não fazem jornalismo. Essas pessoas vão roubar jornalismo a outros. E que depois, sobretudo o que é extremamente perigoso, é que as pessoas vão distribuir esta informação da forma como os outros querem ouvir. E vão manipulá-la de acordo. E isto, no fundo, é um vício do sistema. Porque eu só vou saber as notícias que a pessoa pensa que eu hei de gostar, que é agradável ou que eu gosto de receber, não é? Porque para as pessoas depois ganharem a sua vida com isto, é preciso que agradem nessa tarefa. Isso é uma forma de jornalismo que eu acho que é extremamente perigoso, porque é viciante e é circular, não é?
um jornalismo de entretenimento que também ganha corpo cada vez mais. O repórter que aparece com água até à cintura na praia. Não é? Eu ouvi num verão, aqui há 2, 3 anos, um repórter de uma televisão, uma repórter no caso, de uma televisão portuguesa, na Grécia, e não tinha a ver com esta crise, nada. Na Grécia, estava na Grécia e por qualquer razão, foi no dia em que houve na Grécia a maior temperatura mais alta do ano, uma coisa assim. E essa pessoa estava a perguntar aos tipos que estavam aos banhistas se a água estava quente. Aquele canal não mandou aquele repórter à Grécia por causa disso. Ele estava lá por qualquer razão. A verdade é que vimos todos, os que viram aquele canal naquele dia, 1 minuto ou 2, o tipo a perguntar aos banhistas se a água está quente. Do mesmo modo que se perde a mediação, porque toda a gente hoje supostamente faz jornalismo, não é? Aquela ideia sagrada até da mediação, responsabilizadora, não é? Que obrigava, enfim, a alguma credibilidade, a algum saber específico, não é? E a alguma experiência acumulada, porque essa ideia hoje é muito recorrente ouvirmos que as redações estão a ser gente de cabelos brancos. Como se, bem, isso não tem de ser bom ou mau em si mesmo, mas a verdade é que estão. A verdade é que estão, porque esses são mais caros, são mais tempo, são mais caros. Tu falavas antes da sessão de seres o miúdo na mesa, no canto da mesa, né, a ouvir os outros. Se calhar falta um pouco isso, não é? Pois, hoje já não há miúdos para ouvir os mais. Se calhar hoje está o mais velho no canto da mesa dos miúdos. Sim. E hoje, eu já tenho muito esta conversa do hoje e do ontem, mas aquilo a que assistimos é uma autossuficiência geral. A rapaziada tem medo de expor a sua insuficiência, as suas margens de desconhecimento. Aquela ideia até muito boa da curiosidade, que no fundo alimenta a nossa chegada a esta profissão. O mundo interpela-me e eu sou curioso perante o mundo. Estou disponível para ser surpreendido, escarafuncho para perceber o que há ali, atrás daquela primeira camada. Essa ideia hoje é uma espécie de papa feita, uma papinha feita. A receita é conhecida e trata-se de ir lá buscar e pôr ao lume, está feita. Como é que se chama aquela coisa? Aquela coisa, agora falha-me o nome, aquela coisa que em 3 minutos aquece a comida. Instantânea? Não, do... Micro-ondas. Põe-se no micro-ondas. Vai ao micro-ondas e está pronto a servir. A notícia, eu falo da notícia, eu falo do trabalho do jornalista, vai ao micro-ondas. Ou vai ao Google, que é o outro inventário. Os cabelos brancos desaparecem porque são mais caros ou porque já estão em idade de reforma e são substituídos por cabelos menos brancos e mais baratos, mas também porque hoje tens o grande cabelo branco das redações é o Google. Vais no instante ali ao Google e o Google dá-te tudo. Eu posso ir buscar tudo isto ao Google. Fui buscar algumas coisas, fui buscar uma história com a qual gostaria de terminar, quando chegar a minha vez de terminar. Então, eu se calhar te pedia que... Minha homenagem aqui ao meu amigo que tu és. Não peço nenhuma homenagem, mas acho que se calhar pedia-te que terminasses com essa história e depois passamos às perguntas do público, para, senão ficamos sem tempo. Do tal Rafael Courtoisi, que é um poeta e ensaísta uruguaio, que é licenciado em Química, tal como ele é de Engenharia Física. Bom, e o tipo tem a história mais curta sobre a memória que eu encontrei. É assim, um dia, é uma frase, um dia todos os elefantes se juntaram para esquecer. Menos um. Magnífico. Tem a ver com a memória de elefante, presumo. Esse um é o elefante de cabelos brancos. É o essencial para a memória. É o essencial para que a memória não se perca. Muito bem. Vamos então agora, tenho aqui muitas perguntas, umas mais exatas, outras mais opinativas. Tenho aqui a primeira, o que é, afinal, o déjà vu? Déjà vu é um termo técnico em medicina, em neurologia. Portanto, déjà vu é a sensação que já se viu, não é? Que se está a viver. E habitualmente é uma crise epilética, o déjà vu. E é uma crise epilética. Bem, o déjà vu, tecnicamente, eu estou a falar do déjà vu como um sintoma da doença. Podemos discutir esses flashes de memória do déjà vu, que já lá vamos. Mas, como um fenómeno estranho e que é patológico, o déjà vu é habitualmente uma crise epilética sem convulsão. É um fenómeno psíquico. E de onde é que esta crise epilética vem? Onde é que está o foco que determina isto? Portanto, sabem que um ataque epilético significa que há células cerebrais que estão mais ou menos em curto-circuito. Elas, no fundo, estão todas sincronizadas e estão todas ativas.
Onde é que há de estar? O déjà vu. Onde é que está o foco? Toda a gente sabe. Está no hipocampo, na área da memória. O que acontece é que, havendo ali aquele foco epilético, aquilo vai ativar as células e desperta uma memória. E a pessoa tem a sensação que aquilo que está a viver tem a ver com o passado, porque estabelece a comparação. Está a viver uma cena conhecida. E é isto que lhes digo, a memória são cenas. O déjà vu é uma cena. Isto que me está a acontecer é do meu passado, é da minha memória autobiográfica. Porque liberta-se da nossa área da memória, da nossa área de fixação, da nossa experiência. Também há o oposto, que também pode ser uma crise epilética, que é o jamais vu. O jamais vu é a sensação de estranheza. É muito mais frequente e é menos localizador. Portanto, pode simplesmente a pessoa estar confusa. Mas também pode querer dizer que a pessoa de repente perdeu a conexão com a memória. Portanto, é assim como aquela história da amnésia global transitória que eu lhes disse, mas mais curtinha. Mas, E em que tudo é novo de repente, não é isso? é estranho, não é? É? O que os doentes dizem é, há alguma coisa estranha. Eu não sei o que é que está a passar, porque isto parece que interrompeu o que estava a acontecer e apareceu aqui alguma coisa que eu não sei o que é. Portanto, é a vivência, é a cena. Agora, quando falamos de déjà vu, todos nós temos flashes que esta coisa é familiar. É a memória, é a familiaridade. É uma pista que nos puxa para uma nossa memória, mas que nós, assim, de repente, não sabemos muito bem. Mas pessoas que não são epiléticas e que têm episódios de déjà vu... O déjà vu começa e acaba. Dura 1 minuto, por exemplo. E a pessoa fica estranha. Quem estiver ao pé daquela pessoa nota que ela fica absorta. Fica pasmada, às vezes pestaneja, mastiga. Mas é uma coisa que é notável. Mas é um episódio epilético mesmo para quem não tem outras manifestações de epilepsia? Manifestação epilética. Pronto, Okay. o termo técnico, estou a falar déjà vu, que é um termo que nós utilizamos e que a gente faz uma ressonância no hipocampo para ver o que é que lá há que está a causar aquilo. Agora, todos nós, de vez em quando, temos estes flashzinhos do déjà vu, que no fundo é a pontinha daquela cena e que nós nos vamos lembrando aos poucos. É qualquer coisa de familiar que vai emergindo. E é o tal déjà vu. Também emocional, não é? Eu já vivi esta experiência, já tive esta emoção, já senti isto uma vez, mas que é, no fundo, uma viagenzinha na nossa memória autobiográfica com grande conteúdo emocional. Fernando, déjà vus e jamais vus, não sei se te sugere alguma coisa. Mas às vezes é difícil, às vezes eu já tenho visto doentes que a gente fica na dúvida. Será que isto é uma coisa, é simplesmente uma pessoa que pensa muito nas suas vivências e nas suas experiências? Se a pessoa se começar a se focar nesta, que é uma questão existencial, no fundo, é capaz de ter estes flashes mais frequentes e depois começa a pensar, mas isso será normal? Já tive alguns casos em que uma pessoa fica na dúvida se aquilo é mesmo voluntário ou é qualquer coisa que ali aparece, porque realmente é uma atividade elétrica normal. Não, eu que tenho, às vezes, eu tenho a memória mesmo muito esfarrapada. Às vezes esses flashes trazidos por ouvintes. Imagina, acontece com alguma frequência eu chegar a ver Carregal do Sal e alguém dizer-me assim, você não é fulano tal? Porque eu peço o jornal e bom dia, dê-me o público. E eu, por causa de uma frase destas, porque eu não sei projetar a voz, nem colocar, não sei respirar pelo diafragma, nada das coisas. Falo, a única diferença é que lá me defendo mais do que aqui, que sou mais trapalhão. Mas o senhor não faz alguma coisa na rádio? Mesmo parecia. Nunca me esqueci, uma vez, o dia falou de uma vez, essa vez foi há 15 anos e eu não me lembrava sequer já disso. E de repente revives a cena. De repente revivo absolutamente o texto quase todo. Porque aquela pessoa me trouxe o essencial de alguma coisa que por qualquer razão a marcou, da qual eu me libertei completamente. Eu não guardo as coisas que faço, nem sequer ponho o texto lá, que fica só em som. Exatamente porque aquilo é também efêmero. E às vezes ficaria prisioneiro dessa agrada-te essa efemeridade? Isso agrada-me porque isso é um jogo. Isso é um jogo, e confronta-me com alguma coisa que eu já fiz e é muito interessante perceber que alguma coisa que tu fizeste marcou uma pessoa por uma dada razão. Uma coisa que para ti perdeu carga, não é? Perdeu carga e para uma pessoa, para mais do que uma, foi importante ao ponto dela se lembrar disso por tantos anos passados. O que é interessante é que, às vezes, dou comigo
reviver intensamente aquela crónica ou aquela reportagem, aquele debate, do qual me tinha absolutamente esquecido. Absolutamente esquecido. E é uma coisa que há pouco já não sei de que queria perguntar, que é a ideia de que a memória se pode apossar de nós, quer dizer, pode ser ela a tomar as rédeas da coisa. Ficamos escravos da memória. Apossar-se de nós, tomar as rédeas do nosso dia, ou de um dado momento do nosso dia, de uma forma muito intensa, e não conseguirmos descolar. Não é? E esta ideia de que somos nós que cavalgamos a coisa e não ao contrário, tem muito que se lhe diga, não é? Podemos ficar mesmo domados por uma dada memória. É um fenómeno que acontece muito na depressão, não é? As pessoas com depressão têm muita dificuldade em libertar-se de memórias e preocupações e isso acaba por marcar o dia-a-dia delas, não é? É um desses Portanto, fenómenos que passa o nós tempo vamos a ruminar um momento ou uma... Sim, ruminar, exatamente. É a questão. Chama-se mesmo ruminativo. Mas Sim, é temos de acelerar um bocadinho. Tenho aqui só mais 2 ou 3 perguntas. Partindo da questão da memória emocional, seria interessante explorar a questão da música na evocação da memória. Esta pergunta é muito para os dois, porque o Fernando faz isso diariamente. Nomeadamente em doentes com demência. Músicas de que os doentes gostavam poderão trazer as memórias de volta? É a pergunta. podem, mas como eu digo, é assim, a amnésia, o problema da amnésia não é tanto a memória passada, é a memória presente, a recente. Estas doenças são doenças da memória recente. O doente não tem tanta dificuldade como isso, aliás, os doentes passam o dia a falar das memórias antigas, do pai, da mãe, da casa da infância. Os doentes com Alzheimer, muitos dos doentes com Alzheimer têm problemas que se perdem, por exemplo, ou que fogem de casa. Na verdade, a maior parte destes doentes vão procurar a casa deles. E a casa deles é a casa da infância, porque eles deixaram de conhecer a sua casa pessoal. Portanto, a casa da idade adulta desaparece. E o que fica são as memórias da casa da infância, que a maior parte das vezes não existe, porque a memória já foi remodelada. E a pessoa já está a ver a casa da infância de uma maneira diferente. Também pode já não existir fisicamente, mas habitualmente ela não existe como a gente tem na memória. E muitas vezes os doentes, quando há fugas, efetivamente os doentes não vão fugir sem um objetivo. O objetivo é, esta casa em que eu estou não é a minha é aquela que está na memória, é a casa da infância. Vão atrás da memória. Ou atrás da memória, sim, que é a vivência deles, não é? Já não lembro o que é que estava a perguntar. Da questão da música, Não tem a ver com a memória, tem a ver com a atenção. Em relação à música, Sim. claro. É assim, também depende da nossa apetência por música, não é? Mas a música tem vários aspectos que são muito importantes, nomeadamente o relaxamento, o bem-estar, etc. Puxar uma memória depende da maneira como nós organizamos a nossa vida e como a música foi importante, não é? Do que é mais estruturante, não? Imaginem o que é, por exemplo, um compositor ou um músico, não é? De profissão, em que a música é um grande evento no seu dia-a-dia. E, portanto, muitas das memórias deles devem estar ligadas a isso. Mas, independentemente de ser uma terapia cognitiva, é uma terapia muito que está confirmada como eficaz em doentes de Alzheimer pelo aspecto do relaxamento e de controlar as alterações de comportamento. Eu muitas vezes digo às famílias que quando o doente, nós temos instruções quando o doente está agitado, por exemplo, que o último recurso é a medicação. Temos que esgotar todos os recursos que não sejam farmacológicos. E um dos recursos é a música. E há doentes, por exemplo, que se acalmam imenso ouvindo a música que gostam, mas depois eles escolhem, não é? Há doentes que repousam com música clássica, mas há outros que adoram música, a aldeia da roupa branca, porque aquilo tem um significado emocional. E, portanto, isso depende das próprias vivências. Tenho doentes que se entretêm horas a fio a ouvir-se cantar. Os doentes que gostavam muito de cantar, eu recomendo sempre que façam uma gravação, porque eles adoram depois ouvir-se. E é uma estratégia muito sem efeitos secundários, não é? Porque é uma estratégia em que a gente consegue ter o doente entretido, o que não é fácil em doença de Alzheimer. Os doentes com doença de Alzheimer são muito impersistentes, não se focam numa atividade, não é? Por exemplo, a televisão é uma coisa que rapidamente deixa de ter interesse. E, portanto, é preciso chamá-los para interesses mais primários e mais emocionais. E a música funciona.
E em algumas pessoas é sobretudo ouvir-se a cantar, é uma alegria, ficam muitíssimo contentes, gostam, dá gozo, é lúdico, é bom e a gente não tem que utilizar fármaco. Muito bem. Estava aqui a pensar nesta de recuperar a memória através da música. Na misteriosa chama da Princesa Luana, do Humberto Eco, há alguém que fica também amnésico e a recupera através dos livros de quadradinhos que encontra lá na arrecadação da casa e vai vendo o Homem-Fantasma e isso vai-lhe trazendo fiapos da infância. Mas, Fernando... Só em relação à música. Eu tenho em relação à música, enquanto tipo de rádio, uma atitude talvez um pouco rígida. Naquela rádio, em concreto, eu tenho lutado, sempre sendo derrotado, contra a playlist, contra a ideia de playlist. Porque exijo para uma rádio como aquela um papel editorial na música. Creio que a música é texto de outra maneira. A música é alguma coisa que casa com o que vem de trás ou com o que segue. E esse casamento deve fluir, deve ser uma coisa harmoniosa ou disruptiva. É irrelevante, logo se vê, mas numa rádio como aquela, tal como eu entendo, a música não deveria ser comparável, por mais qualidade que tenha, aquilo que se passa, à música de elevador. Não devia ser um tapete. Um papel de parede, que lá está. Não podia ser, não deveria ser. E o que é que me faz o programa de música ao sábado à noite? Sabes isso? Para que é que eu caminho? A música aí é subsidiária não no nome... Sim, esse programa é uma viagem muitas vezes da memória, não é? Parte de uma história, de uma notícia, o que quer que seja, e a música cria afluentes, digamos, ou várias possibilidades de sentido daquilo que é o ponto de partida daquela emissão. Até nos sinais, muitas vezes, eu faço referências ainda hoje peguei uma série de fotografias do Tsipras com a Merkel, fotografias em que há no Diário de Notícias, no Público, no Jornal de Negócios, são fotografiadas numa mesma sequência, tiradas da mesma agência, feitas pelo mesmo repórter fotográfico, em sucessivos momentos em que ele e ela, cada um no seu palenque, dialogam, é uma conferência de imprensa, há ali uma cordialidade protocolar, nota-se um esforço de simpatia recíproca, às vezes há um riso escancarado, vês os dentes mais dele do que dela nunca, noutras vezes há um sorriso apenas, afivelado, e há um momento em que ele bebe água, nesse momento estão ambos a olhar para um ponto definido, que é o ponto de onde sai uma suposta pergunta de um dos jornalistas. E eu pego nessa várias coisas, e no copo, o centro da história é o copo, que está mais ou menos vazio, e o que é que me ocorre? A canção do Chico Buarque, do copo vazio, pronto. E depois até vou uma coisa de Pessoa, umas quadras de Pessoa publicadas nos anos 40 na Ática, numa recolha do Jacinto Prado Coelho, e pego na Ática por causa da província Ática da Grécia. E essa quadra também tem a ver com o copo vazio. Traz-me um copo. Mas está a ver, aí são a evocação de uma canção e de uma quadra que vem dialogar com aquela história, e aquela história é apenas uma especulação, é um palermo que está de boca aberta diante de uma sequência fotográfica que pode ter leituras cruzadas e pode ter carga mais do que simbólica, não é? Pode precisar de legendas mais ou menos ácidas, remetendo para aquilo que é hoje esta relação conturbada dos europeus com os gregos, não é? De nós connosco. Bem, vamos ter que terminar. Há uma última pergunta que eu não vou dirigir para que seja respondida, vou só formulá-la porque acho que tem alguma piada, e que é: que tipo de memória tem o Zena Albava e outros administradores da PT e BES para se ter esquecido de quase tudo? Acho que é uma boa pergunta, cada um de nós terá uma resposta. Bem, eu agradeço muito aos nossos convidados. Acho que foi, enfim, foi uma sessão que não vamos esquecer tão cedo, espero. Queria terminar com uma citação de Proust, que falou muito de memória, e muito bem, e que diz: de tudo encontramos na nossa memória, que é uma espécie de farmácia, de laboratório de química, onde ao acaso, ora deitamos a mão a uma droga calmante, ora a um perigoso veneno. Muito obrigado também por terem vindo. A próxima sessão é dia 14. Vamos falar do Belo com a Maria do Rosário Pedreira e com... Ajuda-me... Desculpa. E com o coreógrafo Paulo Ribeiro. Portanto, já sabem, apareçam cá dia 14. Mais uma vez, obrigado e uma salva de palmas para os nossos convidados. A memória.